Fala aí, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui e vamos entrar no obscuro da internet. Tretas, react, fofocas, Super Xandão, Bianquinha, o que é que está acontecendo? Se você é um cara cronicamente online como eu, você sabe o que está acontecendo. O YouTube só está entregando o algoritmo que está essa semana falando, só se fala em outra coisa, é a treta. Super Xandão é um hipócrita, Bianquinha, filha da mãe. Não vou falar outros palavrões e também, muito importante, eu queria fazer um react, mas eu não vou botar o react para ficar botando ponto a ponto, fala a fala, até porque a Bianquinha disse que vai processar quem fez react. E meu objetivo aqui no YouTube é ganhar dinheiro. Não é provar que eu tô certo, não é dizer que eu sou foda. É claro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero cliques, eu quero like. Então eu já peço like, eu já peço clique e eu já peço hype. E foi por isso mesmo que eu fiz um canal 2, tá? Por quê? Porque eu posso falar de qualquer assunto, eu não preciso ficar restrito à bolha do MMA como isso aqui. Mas como o mercado funciona? Quem tem o melhor conteúdo vence. Então eu estou buscando ter um melhor conteúdo. Eu estou buscando falar algo que as outras pessoas não falaram. Da minha visão sobre toda essa treta. E aqui já começa com o primeiro ponto. Como a gente é enganado pelo algoritmo, tá? Por que eu estou falando dessa treta? Porque é o que todo mundo está falando. Quem ganha com essa treta? Todo mundo ganha com a treta na internet. Todo mundo. Quem postou o vídeo, quem repostou o vídeo, quem fez o react. Por quê? São incentivos perversos, incentivos financeiros, tá? Então faz com que os criadores de conteúdo tenham que se adaptar e tenham que fazer esse tipo de vídeo. E é por isso que o react é um vídeo mais porcaria que tem. Você simplesmente vê, suga o conteúdo do outro, mas gera hype, gera like. As pessoas querem ver a sua opinião, né? Hoje em dia o YouTube se trata de opinião. Qual é a sua opinião na treta? Então já começa por aí. Não dá para escapar o ciclo. Há incentivos, a internet recompensa a atenção, a viralização, ela ajuda a entregar mais ainda esses conteúdos e você pode ver que todos os canais que estão falando desse tema estão bombados. Então isso vai fazer com que mais pessoas falem desse tema. Então, Moicano, qual é seu take que é diferente? Quem está certo? Me fale, quem está certo? Não importa. Não importa quem está certo. Tá? Eu não vou me alongar no caso aqui dizendo... Vocês sabem o que aconteceu. Tem uma streamer aí que é chamada de Bianquinha. Ela já parece que já havia conversa entre os dois assim, de brincadeira. Um não conhecia o outro. Mas aí parece que um cara mandou falaram, né? Que um cara mandou no WhatsApp dela como se fosse o Super Xandão. E aí mandou uma foto. Mandou um áudio dizendo que era ele, ela foi na internet, falou que era ele, e o cara é casado, e aí já entra em outra questão também, que é o perfil na internet. O que você transparece na internet? Qual é o seu personagem na internet? Porque não se engane, todo mundo é o personagem na internet. As pessoas vão falar, Moicano, mas você é igual. Eu vejo às vezes alguns lutadores falando, caramba, Moicano, mas você é o mesmo cara na academia do que no vídeo, e a mesma coisa não muda nada. Muda. Porque na internet uma coisa, na academia uma coisa, em casa é outra. Em casa é outra coisa. E tem um grande problema, e é por isso que esse caso viralizou, porque o Super Xandão, eu não acompanho muito, mas o conteúdo dele fala muito disso, moralidade, base, e obviamente o cara vai ser mais cobrado por isso. Então, a partir do momento que chega uma mulher acusando o cara de estar traindo a esposa, isso põe em xeque a personalidade, né? O personagem que ele expõe na internet. Então é uma questão válida, tá? Mas a questão do vídeo não é nem essa. A minha opinião aqui é simples. Eu já vou deixar logo no começo para você sair se quiser, tá? Deixa o like, deixa o hype. Mas a minha opinião é o seguinte. Alguém fez um fake. Por quê? Porque essa internet é assim, as pessoas querem atenção. Alguém fez um fake, mandou lá um WhatsApp para ela, eu não sei como pegou o número dela, de repente foi ali no chat, fez um deep voice, fez uma voz modificada que hoje em dia é fácil de fazer, fez uma imagem de inteligência artificial com ela pedindo sei lá o que, parece que estava no carro, e aí as pessoas ainda ficam perguntando, mas o cara estava dentro do carro, que é o carro dele, mas ela também sabia as agendas dele. Irmão, é sobre isso o vídeo. Acabou a privacidade, beleza? Acabou a individualidade e acabou a verdade.
né? Muitos diziam que a internet ia ser a era da informação. Era da informação. Era da informação. Você pode aprender tudo com a internet. Só esqueceram de avisar para as pessoas. Só esqueceram de avisar para as pessoas a como usar essa ferramenta da melhor forma possível. As pessoas sempre vão usar a ferramenta da pior forma possível. Então a gente não está mais na era da informação. A gente está na era da desinformação, na era da verificação. Porque se você, há 10, 15 anos atrás, você recebia qualquer coisa que estava na internet, ou que estava nas revistas, ou que estava na Globo, você pegava e falava, isso é verdade. Hoje em dia, o meu ponto com esse vídeo é, não dá mais para saber quem está certo e quem está errado. Não dá mais. Existem inteligências artificiais que simulam totalmente a pessoa na voz, aí o cara vai fazendo um registro fino, porque a maioria das pessoas não lida com inteligência artificial, então acha que é só aquela coisa tosca. Irmão, tem inteligências artificiais super detalhadas na imagem, na voz. As agendas de pessoas públicas, como é o do Super Xandão, que fazem live, todo mundo sabe o que o cara faz, nego sabe o que o cara come, velho, o cara posta tudo, a agenda dele, então não é surpresa nenhuma. É a mulher falando que o cara ia para um evento tal, que a mulher dormia na casa do tal, que a mulher dormia na casa da mãe. Irmão, acabou a privacidade, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você é verifique tudo, e mesmo verificando não dá para saber a verdade, irmão. A privacidade vai se tornar o novo tesouro, tá? Antigamente todo mundo corria atrás de fama, e a fama ainda te dá dinheiro, né? Como, por exemplo, o YouTube, a luta, ela ainda te dá reconhecimento, ela te traz vantagens, mas vai chegar um momento que isso vai ser não vai ser um asset, vai ser um grande problema. Vai ser um grande problema. Você está entendendo como é paradoxal, como isso é louco? Não dá mais para saber se foi o Super Xandão ou não. Então, de novo, não estou aqui para falar que ele está certo ou que ela está errada. Porém, eu tenho a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que ela estava tomando umas cachaças lá em live. Não sei, não vou xingar ela, não vou xingar ele, não quero ser processado. Meu objetivo aqui é o quê? É ganhar dinheiro, não perder dinheiro. Então, vamos usar a mente aqui. Vamos usar a mente e falar do tema de uma forma que eu não perca dinheiro, que eu não me foda. Como, por exemplo, o Renan Plays aí também, que se fudeu de gaiato, né? Entendeu? Vi o vídeo dele, não achei nada demais, não achei que ele falou nada demais, mas mesmo assim o cara pode ser processado. E aí vai ter que encher o saco por causa de uma besteira dessa. Olha que doideira, mano. Você tá entendendo? Então vamos falar de forma racional aqui, beleza? Pra mim, parecia que ela estava tomando umas cachaças, eu também não sei. Começou a fazer live, recebeu lá a mensagem, pensou que era o Super Xandão, o cara mandou a IA, o cara mandou o texto, sacou? De novo, essa é minha opinião, não quer dizer que isso seja verdade. Como a mina estava meio alcoolizada, ela já tira essa etapa de verificar, e aí ela começa a acreditar que é verdade. Você consegue entender? Porque tem a pessoa que é enganada e tem a pessoa que pela circunstância quer ser enganada também. Quer que aquilo seja realidade. E na minha opinião foi esse o caso, tá? De novo, não estou querendo jogar nenhum demérito nela. Pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas essa é a minha opinião. E de novo, também pode ser que o Super Xandão seja um filho da puta. Pode ser que ele seja um hipócrita. Pode ser que ele realmente mandou a mensagem e que ele estava querendo trair a esposa dela, mesmo fazendo um discurso, que é o que ele não faz nas redes sociais. Então eu não excluo nenhuma possibilidade. Então, Moicano, se eu não posso confiar no Super Xandão, se eu não posso confiar na Bianquinha, como é que eu vou saber? Se eu não posso confiar na rede social, se eu não posso confiar na foto, se eu não posso confiar no vídeo, em que eu posso confiar? No tempo. Você pode confiar no tempo, porque geralmente o tempo vai trazer a verdade, tá? Nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos dias, nos próximos anos, a gente vai saber quem estava com a verdade. Então não tome nenhum julgamento precipitado, não defenda lados. E você pode sim achar que um está certo e que o outro está errado, mas calma lá, irmão. A gente está numa era da pós-verdade. Não existe mais verdade. Não existe informação, não existe desinformação. E esse fact-check também, que eles falam, essa verificação,
também depende de quem está fazendo essa verificação. A gente vê isso com o governo também, velho. A gente vê isso até com o UFC, irmão, tá? Às vezes no UFC você vê isso. Um tá vendo uma coisa, o outro tá vendo uma coisa. De quem que vai ser validado? O tempo. O tempo vai trazer quem estava com a verdade. Porque o tempo, ele também, e a verificação nesse caso, você começa a ver qual é a pessoa que já errou mais, qual é a pessoa que teve mais problemas, qual é a pessoa que já passou por isso. E aí você vai ver e vai falar. Eu não estou falando isso porque, de novo, não é falando que é o Xandão, não é falando que é a Bianquinha, porque eu não conheço o trabalho dos dois. Então, Moicano, por que você está falando sobre isso? Hype. Que aí já entra a rede social e já entra esse mecanismo de ajudar na treta, no conteúdo ruim, em viralizar. E aí eu te digo de novo, tá? Vira um ciclo em que todos esses participantes têm incentivos perversos e negativos para continuar com essa treta. Porque começou lá na Bianquinha, aí o Xandão responde, aí ela responde, aí ele responde, aí entra a mulher, aí entra o cara que tá de fora, aí entra o Moicano querendo ganhar dinheiro na treta. E essa é que é a verdade. Eu quero AdSense, eu quero hype, eu quero fazer um canal em que eu não dependa do Poatan para ganhar dinheiro, porra. Beleza? Só que olha como é melhor eu falar honestamente com você e ao mesmo tempo tentar te jogar algo que você possa levar para sua vida, que é não confie em ninguém, confie no tempo, no tempo. E aí eu já entro em outro assunto e é por isso que eu gosto do Bitcoin. Moicano, mas por que você gosta do Bitcoin? Por que você acha que o Bitcoin vai dar tanto certo? Porque o Bitcoin, ele é baseado, a rede dele, o consenso, o network dele é baseado em não confiar na outra pessoa. É uma rede em que eu consigo, é um ganha-ganha, eu consigo mandar e receber dinheiro numa rede descentralizada que eu não dependo do Super Xandão, eu não dependo da Bianquinha, eu não dependo de você que está assistindo. É um ganha-ganha e o egoísmo das pessoas forma uma rede em que todo mundo quer ganhar. E os incentivos financeiros fazem com que isso sustente a rede. Você está entendendo? Que loucura! Então não confie nas pessoas, confie em protocolos. Não confie nas pessoas, confie em instituições. Não confie em pessoas, confie no tempo. E aí a gente vai ver, uma vez que for aberto, né, o sigilo das pessoas, uma vez que essa porra virar judicial, aí vai se abrir tudo, a gente vai poder dizer quem está certo e quem está errado sem razão nenhuma. Mas até lá não faça nada. Mas use isso para a sua vida, tá? Então, porra, vamos lá. O cara... Vamos usar esse exemplo na sua vida. Você está lá, você tem algum problema com a sua família, você tem, sei lá, seja seu irmão, vamos dizer que você tenha 2 irmãos. Aí um é um usuário de droga, é um cara cheio de problema, é um cara que já deu problema pra caralho, e você tem outro irmão que é certinho, que é isso, que é aquilo, nunca deu problema nenhum. Aí chega os dois falando uma parada, em quem você vai acreditar? Você vai acreditar naquele que mais vezes foi certo, correto. Mas isso quer dizer que toda vez o irmão certinho vai estar certo? Isso quer dizer que toda vez o irmão errado vai estar errado? Não, não quer dizer. Mas há uma probabilidade de quem menos se envolve em treta, há uma probabilidade de quem tem um comportamento mais ilibado, há um comportamento de coerência, há uma certa... Você vai tender a achar quem é mais coerente, mais tempo, mais certo. Isso prova? Não, de novo, aí é o tempo que vai provar. Aí é o tempo que vai provar. Então, eu tenho outras 2 coisas para falar. Uma é para o produtor de conteúdo. Não coloque nada na internet de sua vida pessoal. Não coloque sua família. Não coloque os seus filhos, porque isso vai ser usado contra você. Na hora do legal é legal. Porra, é o chat, é meus amigos, é isso. Mas em algum momento isso pode ser usado contra você. E da mesma forma, vocês também, como chat, como a galera que acompanha conteúdo, tente acompanhar conteúdo que vai te melhorar de alguma forma. Só que não vou dizer nem que não é errado, é uma conversa, é um papo sem roteiro, então eu posso ficar indo e voltando. Mas, de novo,
não é legal também assistir um cara que é só cagação de regra, que é só moral, não sei o quê. Eu não estou falando do Super Xandão, eu estou falando por acaso aqui desse canal. Eu não quero que se torne isso. Faça isso, seja assim, melhoramento pessoal. Então você tem que trazer um humor, você tem que trazer uma graça, você tem que trazer uma brincadeira, você tem que trazer um gancho, você tem que trazer uma fofoca. Por quê? Porque aí o cara quer ver. E aí você, pum, taca ali a visão. Então, como eu te falei, para o criador de conteúdo, você não expõe a sua vida mais do que o necessário, tá? Saiba que tem um limite entre você e o público e você e o personagem. Senão você acaba virando apenas uma sombra de você mesmo. Você já ouviu aquela fala, se perder no personagem? Isso acontece em todas as profissões. E essa aqui é a mais difícil. Eu estou com a câmera ligada falando, e aí você está com 10 mil pessoas em live, está com 5 mil pessoas em live, você está com um vídeo de 100 mil e você é o foda. E você é o foda. Não é você, irmão. Aquilo ali é uma parte de você, uma máscara de você, um lado de você. Mas você é todos, tá? É por isso que eu estou te falando. Então, entenda o que você vai dividir com a internet, e quem está assistindo, entenda o que você vai idolatrar. Porque muitas das vezes esses personagens que você está vendo não são os mesmos. E eu tive várias chances de ver isso. Diversas vezes, quando eu fui para estúdios de televisão, é tipo assim, o cara tá aqui, velho, vendo o celular, tipo, aí começa o programa, alô! Você está entendendo? É tudo uma grande teatro. A internet, a televisão, a mídia, é tudo uma grande farsa. E aqui eu acho que a internet mais se destaca, porque como são muitas horas de conteúdo, fica mais difícil do cara se manter naquele personagem durante muito tempo. Por isso que eu também acho que o criador de conteúdo deve ser quem ele é o mais tempo possível, mas não tem como você ser totalmente o mesmo. Não tem. Não tem. Por quê? Porque também há, como eu te falei, ganhos financeiros. Então o YouTube te incentiva a mexer um pouco na sua personalidade. Porque se eu estivesse falando com você do jeito normal, imagina eu aqui pagando uma conta, mano, é chato, tipo, caralho, pô, falando com a minha esposa, caralho, tem que isso aqui, tem a mortgage, a hipoteca. Não, na internet você tem que ser mais palhaço. É isso. É diferente. E você tem que entender essa diferença. Tá? Não tire conclusões precipitadas. Todo mundo pode errar, mas veja quem errou menos durante o processo, e aí você começa a confiar mais nessa pessoa. Isso aqui cabe para aquele vídeo que eu fiz de amigos, tá? Não tem amigos, não confie em todo mundo. Nem todo mundo é seu amigo. Como é que você vai descobrir? Com o tempo, com o tempo. Então como é que eu descubro? É aquele papo que eu falei no outro dia. Como é que eu paro de cometer erros se tornando um sábio? Como você se torna um sábio cometendo erros? É a mesma coisa com amigo, é a mesma coisa com internet, é a mesma coisa. Meu irmão, dê a chance das coisas acontecerem e veja o que elas estão acontecendo. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um amigo. Se esse amigo já te fudeu uma vez, se esse amigo já pegou tua mulher, se esse amigo já te roubou, você já entende isso aqui, não é amigo. Aí você tem outro, você tem há 20 anos, o cara nunca te roubou, meu irmão, já te ajudou, aí ele ganha mais estima. E com o tempo você tem que construir na sua vida tudo assim, seja como filho, seja como pai, seja como funcionário, seja como até amigo. Nunca assuma que tudo é do jeito que as pessoas te dizem que é, porque não é. Beleza? E não aposte em estudo de Bitcoin, até eu mesmo estou falando isso. Entendeu? Obviamente, apostar é uma parada que você não vai ganhar dinheiro. Então, por que você está falando, Moicano? Pelo dinheiro. Lógico que é pelo dinheiro. Todos os incentivos eu tenho aqui para fazer você assistir o vídeo. Você está entendendo? Então, meu irmão, não acredite em ninguém. Entenda que você está na era da pós-verdade. Você passou a era da informação. Meu irmão, nem a verificação mais. Porque as pessoas elas veem o mesmo tema de maneiras completamente diferentes. E você não consegue nem fazer ideia de como as pessoas são diferentes. Às vezes eu entendo isso, eu não entendo isso. Às vezes eu vejo na política, irmão. Pô, você vê um cara de direita, você vê ele falando alguma coisa, parece que o governo é todo tomado pela esquerda, que o governo é todo comunista. Aí você vai ver um cara de esquerda falando, e ele fala, parece que o governo é todo de direita, parece que, meu irmão, não tem ajuda nenhuma. Então é o que eu estou te falando, cara. Esse mundo está confuso, esse mundo está turvo. Entendeu? Então busque a verdade nisso, mas a verdade só vem com o tempo. Então pare de entrar numa fofoquinha dessa e já dizer quem está certo e quem está errado. Veja. E outra, essa fofoquinha não muda nada. Se você quer assistir, é entretenimento. Porém,
entenda que a gente não sabe e talvez nem nunca vai saber, mas com o tempo há uma probabilidade maior da gente saber quem estava certo, quem estava errado. Veja se você gostou desse vídeo, veja o que você achou dessa besteira e se faz sentido. Eu estou no YouTube por dinheiro, eu estou no YouTube porque eu não confio em ninguém, eu estou no Bitcoin porque eu não confio em ninguém. Eu confio na instituição do Bitcoin. Você está entendendo? Aí já faz uma salada mista aqui, mas essa aqui é a verdade. Porra, por que você fala tanto de Bitcoin? Porque eu não dependo de ninguém 24 horas. Eu mando dinheiro para onde for, sem depender de filho da puta de governo nenhum. Se você não consegue ver, se você não consegue identificar quem está certo na treta da Bianquinha e da porra do Xandão, como é que você vai falar de qualquer outra coisa? Como é que você vai saber o que rola no meio do governo? Como é que você vai saber se Lula e Bolsonaro não estão até em conchavo? Já vamos chamar de conspiracionista. Eu não acredito em ninguém e em nada. Eu só acredito em Deus, no tempo e em dinheiro. Só isso. Deixa o like, deixa o hype. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto.